Que vai nos trazer novas informações sobre as operações policiais do Rio de Janeiro. Oi, Mirelle, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Contexto. Oi, boa tarde a todos. Então, ontem nós já tivemos uma outra operação, né, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que também é chamada aí de Operação Contenção. A polícia conseguiu apreender diversas armas que seriam encaminhadas ali para o Complexo do Alemão, que nós sabemos que é uma área que tem um domínio, né, da facção criminosa Comando Vermelho. Então, é importante porque essa ação ela já vem logo após essa mega operação, então mostra aí que a polícia segue com as investigações, segue fazendo trabalhos importantes, principalmente para tirar essas armas das mãos dos criminosos, né? Bom, a gente continua também com um convidado, né, Mirelle? Hoje um bate-papo importante, vamos conversar com o Felipe, né? Passa para mim, produção, direitinho o Felipe. Exatamente, Felipe Cury, que é o secretário-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É isso, nosso convidado? Isso, o doutor Felipe, ele inclusive prestou muitas informações aí logo após, né, essa mega operação, esclareceu alguns pontos importantes. Queria agradecer a presença do doutor Felipe Cury, muito obrigada. Queria falar um pouco, doutor, sobre essa questão, novamente aí, da Operação Contenção. O nome já diz tudo, né? Uma operação aí para conter a expansão dessas organizações criminosas. Nós já acompanhamos diversas ações antes mesmo dessa mega operação. Eu tenho uma dúvida que é saber exatamente como que vocês conseguem medir essa questão da contenção. Como que uma facção criminosa ela é considerada ali, ela está contida naquele território? Quais são as métricas que vocês usam para analisar esse tipo de expansão ou não, enfim, como é que essas facções se movimentam aí dentro do território do Rio de Janeiro? Bom, boa tarde, Mirelle, boa tarde, Neila, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, importante mencionar o que é a Operação Contenção, né? Em primeiro lugar, a Operação Contenção, ela começou em abril desse ano, de 2025, com o objetivo de conter justamente o avanço à política expansionista da facção criminosa Comando Vermelho, principalmente algumas áreas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Obviamente que a Operação Contenção agora ela ganhou um contorno muito maior. Mas desde então, desde que nós começamos a Operação Contenção, já são mais de 500 presos, mais de 200 fuzis apreendidos, mais de 45 mil munições apreendidas, e também fazemos um trabalho em cima da asfixia financeira, ou seja, da lavagem de dinheiro da facção Comando Vermelho, onde nós tivemos um pedido de bloqueio de bens de 6 bilhões de reais dessa facção. 6 bilhões. Foi a maior operação de combate à lavagem de dinheiro em cima do Comando Vermelho da história aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, a Operação Contenção, ela não se resume a essa operação do dia 28 de outubro. Ela é muito maior do que isso. A operação do dia 28 de outubro foi mais uma fase da Operação Contenção e outras fases virão. Outras fases já estão sendo preparadas justamente para a gente conter essa sanha expansionista do Comando Vermelho, que vem aqui no Rio de Janeiro, promovendo várias disputas territoriais com facções criminosas rivais e também com grupos milicianos rivais. Então, isso é muito ruim, porque eles entram nessas comunidades sem o menor compromisso com a população local, e aí quando tem uma disputa territorial, troca de tiros entre grupos criminosos rivais, não há qualquer tipo de lei que impere ali no momento. Eles só visam justamente o domínio territorial, e quem estiver passando pela frente pode ser morador, pode ser policial, pode ser algum integrante da organização criminosa rival, eles vão atirar sem o menor compromisso. Então, é muito importante mencionar isso. A Operação Contenção ela é uma operação permanente, contínua, e que vem ao longo de várias fases, justamente minando aí a facção criminosa Comando Vermelho. O senhor falou muito sobre território, né?
nós entendemos que a dominação ali de territórios é o que traz força para essas facções criminosas. Mas eu queria saber do senhor o que impede da polícia de permanecer nesses territórios após uma mega operação como essa. Porque nós sabemos que essas facções, elas acabam também desenvolvendo novas técnicas, né? Após as investidas da polícia, inclusive nessa última eles chegaram a usar drone, né? Que foi algo assim inédito. Até então nunca tinha tido uma ofensiva tão forte ali por parte das facções criminosas contra a polícia. Então o que impede a polícia entrar nessas comunidades, fazer essa mega operação e conquistar esse território, né? Que é um território aí disputado por criminosos, traficantes. Bom, o que é o território? O que significa o território para o crime organizado? Muito importante mencionar que de 5 anos para cá, principalmente com o advento das restrições e das limitações que nós tivemos às operações policiais, as facções criminosas de traficantes de drogas, que na verdade são verdadeiros narcoterroristas, eles perceberam que na verdade a droga não era mais tão rentável. O comércio, né, a venda de drogas não era mais tão rentável. E também, importante mencionar que aqui no Rio de Janeiro, quem rouba veículo e quem rouba carga são integrantes de facções criminosas de traficantes. Ele já tem na sua estrutura hierárquica pessoas, né, criminosos especializados na prática desses crimes. Cerca de 80% dos roubos de veículos e de 90% dos roubos de cargas são praticados por traficantes de drogas. O Comando Vermelho tem um grande impacto nessa questão dos roubos de veículos e de cargas aqui, que diga-se de passagem, já estão em grande redução. Já conseguimos aí uma redução de mais de 65% de um ano para cá nesses 2 crimes. Mas isso faz parte da fonte de renda deles. Então, a droga, de 5 anos para cá, passou a ser cerca de 10% a 15% da renda de total da facção. E o restante é o quê? Domínio territorial. Por quê? O que o território significa? Receita, renda, dinheiro para a facção. Eles viram que a mesma coisa que a milícia faz, ou seja, que é explorar o território, gás, luz, internet, construções irregulares, transporte alternativo, extorsão de moradores e de comerciantes, etc., o tráfico de drogas, as facções criminosas viram isso. E justamente por conta dessas restrições que nós tínhamos, eles aproveitaram e tentaram começar a fazer essa ampliação da área territorial que eles já ocupavam. Então, por isso que houve, nesses últimos 5 anos, esse aumento das disputas territoriais e o fortalecimento do crime organizado por conta dessas restrições e limitações às operações que nós tivemos. Então, o território hoje é sinônimo de dinheiro, de receita, de renda para o crime organizado. Com relação a essa questão de você falar de por que a polícia não permanece no território? É importante mencionar o seguinte: aqui no Rio de Janeiro nós temos 1.900 favelas. Então, com a atuação do crime organizado, se você pegar o efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar e dividir por 1.900 favelas, a gente vai ter 7 policiais, mais ou menos em média, por favela. Ou seja, ocupar por si só não é o correto. O correto é retomar. E retomar é um trabalho muito mais amplo do que apenas polícia. Então, é o que eu falo. Com a decisão final agora que nós tivemos na DPF 635, em abril desse ano, foi uma decisão muito importante que a nossa Suprema Corte deu, delimitando, né, e trazendo um norte para as operações policiais muito importantes. Eu sempre critiquei muito a DPF, mas essa decisão final foi uma decisão muito boa e muito importante para as polícias. Por quê? Eles tiraram essas restrições e as limitações, eles tiraram o conceito de excepcionalidade, que é o que gerava uma grande insegurança jurídica para as polícias. Eles decidiram que a conveniência e oportunidade para a realização de operações policiais são das polícias e não
e não apenas numa hipótese absolutamente excepcional. E também eles definiram o seguinte, que deverá ser feito um plano de retomada de territórios. Obviamente, esse plano de retomada de territórios, nós precisamos o quê? De todos os entes da federação participando, todas as outras entidades da sociedade civil participando. Não é só com polícia que vai se resolver esse problema. Então, eu acho que essa decisão foi uma decisão muito sábia nesse sentido. O maior vitorioso dessa decisão foram as forças de segurança, que sempre falaram, que alertaram por conta dessas restrições, o que poderia acontecer com o crime organizado aqui no Rio de Janeiro, né? E porque foi uma ação proposta pelo PSB, né, pelo Partido Socialista Brasileiro, e depois tentaram politizar uma questão que não deveria nunca ser politizada, e finalmente a Suprema Corte entendeu isso e devolveu essa conveniência e oportunidade às forças de segurança para justamente fazerem as operações, as ações policiais. Então, nesse momento, está sendo desenvolvido esse plano de retomada de território aqui no Rio de Janeiro, pela Secretaria de Segurança, pela Secretaria de Polícia Civil, pela Secretaria de Polícia Militar e também, juntamente com vários outros órgãos, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cidades, chamando as prefeituras, chamando o governo federal, porque nós vamos precisar de financiamento para poder fazer essas retomadas. Ou seja, é um plano multidisciplinar que não vai envolver só polícia. É o que eu falo. O uso da força, por si só, não vai resolver o problema. Mas não há qualquer solução do problema sem que se inicie pelo uso da força. Então, obviamente, que a polícia vai ter que entrar, mas depois todos os órgãos do Estado e da sociedade civil vão ter que entrar também, todos os entes da federação vão ter que entrar também nesse plano de retomada. E lembrando que esse plano de retomada é uma determinação judicial, é uma decisão judicial que tem que ser cumprida. Então, estamos fazendo todo esse plano que será homologado, será apresentado na Suprema Corte e num determinado momento, ele será homologado. E, a partir daí, a gente vai iniciar esse plano de retomada territorial. Nós já temos algumas áreas que estão sendo estudadas, que eu não posso adiantar aqui quais são, mas nós já estamos elencando algumas áreas importantes e também que são áreas estratégicas que estão sendo alvos do Comando Vermelho, porque são áreas importantes aqui no Rio de Janeiro, onde eles têm uma possibilidade enorme de expandir e justamente a gente não quer deixar isso. Então, queremos iniciar esse plano de retomada por essas áreas. Doutor Felipe, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, havia determinado que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, prestasse algumas informações sobre a mega operação que aconteceu agora no último dia 28. Esse prazo, inclusive, foi estendido agora, a pedido do próprio governador. O ministro deu um prazo a mais. O senhor considera esse tipo de pedido uma afronta às operações da Polícia do Rio de Janeiro, uma afronta à Polícia Militar, uma afronta ao trabalho das polícias do Rio de Janeiro? Ele pediu imagens, pediu informações bem delicadas do trabalho das polícias do Estado. Não considero não. A gente aqui trabalha com a total transparência. Nós trabalhamos com o princípio da transparência. Não temos nada a esconder. Na reunião em que o ministro esteve presente aqui no Rio de Janeiro, eu estive presente nessa reunião. Foi uma reunião muito importante para ele entender o conceito da Operação Contenção, tudo isso que eu falei para vocês aqui, o que era a Operação Contenção, como ela começou, como se iniciou, todas as fases da operação. Muito importante mencionar que essa operação, ela foi oriunda de uma investigação de 1 ano, um trabalho muito bem feito numa investigação de 1 ano, da nossa divisão de repressão entorpecente, onde foram expedidos dezenas de mandados de prisão, cerca de 180 mandados de busca e apreensão. Nós tínhamos ali a geolocalização de possíveis locais onde integrantes da facção criminosa, Comando Vermelho, lá no Complexo da Penha, utilizavam como refúgio, como rota de fuga, enfim. Foi um trabalho muito criterioso de investigação, de inteligência,
muitos indiciados e que depois foram denunciados pelo Ministério Público, que já tiveram a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário, sequer tinham uma anotação criminal, ou seja, são criminosos que até então passavam despercebidos das forças policiais e que acabaram saindo do anonimato com essa investigação. Então, é um trabalho muito importante de polícia judiciária, de polícia de investigação, que no caso aqui a Polícia Civil, que foi feito. Então, nós explicamos tudo isso para o ministro. Nós aqui estamos à disposição de quem quer que seja para poder dar qualquer tipo de satisfação. Então, essa questão do prazo que nós pedimos é porque foi uma operação muito grande, que teve um resultado muito expressivo, né? Foram dezenas, foram 117 neutralizados, foram quase 100 presos, muitas apreensões, enfim, muitos policiais envolvidos. Nós tivemos 2.500 policiais, entre policiais civis e policiais militares, que participaram dessa operação. Então, realmente foi uma estrutura muito grande e que a gente está compilando todas essas informações para poder prestar todos os esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal. Quero colocar o Felipe na nossa conversa, no nosso bate-papo. Felipe, por favor, participa aí com a gente. Doutor Felipe, boa tarde. Prazer estar com você nessa entrevista, nesse esclarecimento tão importante para a população do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro. A minha questão é o seguinte, né? Quando você colocou a Operação Contenção, né, no início eu entendi não como retrocesso, como algo muito pequeno, né? Até porque quando você pega o mapa do Rio de Janeiro, cerca de 57% do território está ligado e dominado pelas organizações criminosas e pelas milícias em geral. Então, contenção significa, em linha geral, falar que tudo bem ficar com 57% contido, né? Mas depois você falou que vai ter um plano em seguida de retomada, né, desses territórios, né? Então, minha pergunta vai no seguinte sentido: dá para a gente prever até quando, de fato, a gente vai ter a retomada dos territórios? Essa segunda parte da operação, pelo que eu entendi. E o segundo ponto, queria que você explicasse o teu entendimento sobre a lei antifacção, quanto isso vai ajudar e vai colaborar na retomada dos territórios e no combate ao crime organizado em geral. Bom, com relação à Operação Contenção, que eu expliquei, nós queremos conter o avanço, principalmente da facção criminosa do Comando Vermelho, porque eles estão aqui numa política expansionista, né, de domínio territorial, e com isso estão havendo várias disputas territoriais entre grupos criminosos rivais. Então, por isso que o nome da operação é esse, Contenção, e ela vem em várias fases. Então, falam, por exemplo, que a polícia não ataca o dinheiro, que a polícia... Surgiram várias narrativas, né, depois dessa operação. E isso é uma grande mentira, e a gente vem... Justamente eu estou esclarecendo aqui para vocês isso. Fizemos o maior pedido de bloqueio de bens da história da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho. Isso foi alguns meses atrás. 6 bilhões de reais. Foi, além da grande apreensão de fuzis que nós tivemos nessa operação, nós temos mais de 200 fuzis apreendidos ao longo de várias fases da Operação Contenção. Mais de 500 presos. Enfim, e tem uma série de outras ações já no forno, né, sendo preparadas, que serão continuidade dessa operação. Vocês certamente vocês irão acompanhar e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, assim, é um trabalho muito criterioso, planejado, e todas as fases da operação, da primeira até essa, do dia 28, foram operações oriundas de investigações policiais que deram aso à expedição de mandados de prisão e de mandados de busca e apreensão. Ninguém acordou um belo dia e falou, vamos lá no Complexo do Alemão. Então, não foi nada disso. Foi um trabalho meticulosamente planejado, com inteligência, com investigação, com muito planejamento. Com relação desculpa, qual foi a outra parte da sua pergunta? São duas partes. A segunda parte é sobre qual que vai ser quando que vai iniciar o projeto de retomada, de fato, e se dá para a gente prever uma perspectiva de quando vamos retomar uma grande parte do território que está sendo ocupado pelas milícias e organizações criminosas. Perfeitamente. Então, esse plano está sendo feito e nós temos um prazo, né, que foi dado lá pela Suprema Corte. Então, nós estamos cumprindo o prazo. Inclusive, esse plano ele é supervisionado por um procurador do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, nós estamos tendo reuniões periódicas
com esse procurador e com o grupo de trabalho que foi formado. O plano já está bem adiantado e muito em breve ele será posto em execução, né? Enfim, vamos começar a executar esse plano. Como eu falei, é uma determinação judicial e, como eu falei, é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única dada pela DPF para a gente justamente resolver de uma vez por todas essa questão que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Obviamente que nós temos 1.900 favelas, não vamos ter condições de fazer isso de uma vez só, mas vamos começar por uma área que é estratégica para o Comando Vermelho, que está em disputa constante pelo Comando Vermelho com outros grupos rivais, e dessa área vamos estabelecer ali um modelo, um laboratório, um protocolo de trabalho, e daí sim vamos começar a partir para outras regiões. Então é uma oportunidade importantíssima que veio com essa decisão final da DPF. O que é a DPF? Né? Ela é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, ela visa reparar um estado de coisas inconstitucionais. Quando essa ação foi proposta, né, pelo PSB, eles alegavam que havia uma grande letalidade policial aqui no estado do Rio de Janeiro, e que por isso as polícias eram as causadoras, né, desse estado de coisas inconstitucionais. Agora, no final da ação, veja só que interessante, os ministros, numa decisão que eles chamam de per curiam, né, uma decisão que foi até inédita na história da Suprema Corte, eles entenderam que o estado de coisas inconstitucionais do Rio de Janeiro não são por conta da polícia, mas sim por conta do crime organizado, né? O PSB alegava lá na petição inicial deles que as polícias eram as maiores violadoras dos direitos humanos. E na decisão final, os ministros entenderam que os maiores violadores dos direitos humanos são as organizações criminosas que oprimem os moradores. Então, por isso que eu falo que essa decisão é uma decisão histórica, uma decisão emblemática e uma grande oportunidade de darmos seguimento a esse plano de retomada e, de uma vez por todas, com um plano justamente estruturado, multidisciplinar, com todos os entes da federação, enfim, todos os atores envolvidos, a gente realmente fazer um plano efetivo e duradouro aqui de retomada aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria só fazer uma última pergunta antes da gente encerrar para o secretário, que o senhor fala muito, inclusive nessa resposta o senhor falou sobre narrativas, enfim, a gente sabe que depois, principalmente que foi divulgado aí o número de mortos nessa operação, surgiram diversas narrativas, diversas versões para essa operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conjunto aí, claro, com a Polícia Militar. Eu queria saber, inclusive, também surgiu uma informação de que o senhor poderia até mesmo se candidatar, né, ao governo do Rio de Janeiro. Eu queria saber do senhor como que essa batalha, essa guerra de narrativas interfere ali na ponta, no trabalho final da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Qual que é o impacto? Olha, muito boa a sua pergunta, uma ótima oportunidade. O trabalho foi um trabalho técnico. Eu sou técnico, eu sou delegado de polícia e estou secretário. Mas eu sou o delegado de polícia. Quando terminar o meu período aqui, que eu não sei quando é que vai terminar, eu volto para o meu cargo de delegado de polícia e vou assumir alguma outra função dentro da Polícia Civil. Então, a minha história na polícia sempre foi pautada por critérios técnicos. Então, eu fui delegado titular de várias delegacias especializadas, fui diretor do Departamento da Baixada, diretor 2 vezes do Departamento de Polícia Especializada, diretor do Departamento de Homicídios, subsecretário operacional, e aí cheguei aqui no cargo de secretário de Polícia Civil e sempre, em toda a minha vida profissional, pautei sempre o meu trabalho pela técnica. Quem me conhece aqui na polícia sabe disso. A parte política, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que isso é uma grande maluquice. Acho que nem nos meus sonhos mais doidos eu poderia imaginar uma questão dessa de governador, seja lá do que for que estão falando. Isso justamente é uma questão de narrativa, que estão querendo fazer de tudo para tentar descredibilizar a operação. Uma operação em que 90% dos moradores das favelas aprovaram e estão pedindo mais.
Eu recebo diariamente mensagens no meu direct do Instagram de pessoas, moradoras de comunidade, parabenizando pela operação e pedindo, pelo amor de Deus, que a gente vá na comunidade delas também fazer uma operação igual. Sabe por quê? Dessa vez, sabe quem foi o maior vitorioso dessa operação? Foi o morador da favela. O morador da favela, dessa vez, eles tiveram voz sem a presença de intermediários, de falsos representantes deles, ou seja, representantes de associações de moradores, de ONGs, pseudo-especialistas, intelectuais, influenciadores, ativistas, de narcoativistas. Ou seja, dessa vez, o grito dos moradores da favela foi tão alto que ultrapassou essa barreira e eles conseguiram falar. As pesquisas estão aí, ontem saíram novas pesquisas que só demonstraram que a operação foi uma operação acertada, uma operação correta, que ganhou a opinião pública e que ganhou principalmente o morador da favela. Sabe por quê? Por que o morador do Leblon tem o direito de chamar a polícia e o morador da favela não tem esse mesmo direito, né? Então, a gente tem que acabar com essa hipocrisia. As pessoas falam assim, os maiores traficantes de drogas e de armas estão na Faria Lima, estão no Leblon, estão na Barra da Tijuca. Eu vou falar para vocês, a Operação Contenção, uma das maiores apreensões de armas da Operação Contenção foi em mansões na Barra da Tijuca. Tem 2 mansões aqui na Barra da Tijuca. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver. Eram grandes fornecedores de armas para o Comando Vermelho. Tá? Mas agora, o que a gente faz? A gente prende essas pessoas também. Mas agora, o que a gente faz com aqueles traficantes portando fuzil, colocando barricada e oprimindo o morador 24 horas por dia, 7 dias por semana na favela? A gente esquece deles? Foi o que eu falei, o morador do Leblon tem o direito de chamar a polícia, mas o morador da favela não tem? Então, ou seja, a gente tem que atuar nas 2 frentes. E é isso que a Operação Contenção tem feito. Secretário, queria muito agradecer a sua participação aqui no Contexto Metrópolis. Muito obrigada pelas explicações, pelas respostas aqui da mega operação e pelas respostas aí das narrativas também aqui para nós e também para a nossa audiência. Muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado. Mirelle, obrigada também. Obrigada por participar aqui conosco. Quem está nos assistindo, quer mais da Mirelle, só acompanhar lá a coluna da Mirelle no portal metrópolis.com. Muito obrigada. Obrigada.